Olá, estudantes, tudo bem? Que alegria estarmos juntos para mais uma videoproposta. Eu sou a professora Ana Aline. Olá, eu sou a professora Elizabeth, do programa Linhas do Conhecimento nós somos, né? Que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, torna Curitiba uma grande sala de aula. Hoje nós vamos falar para vocês, trouxemos para falar para vocês sobre as hortas comunitárias de Curitiba. Isso mesmo. Então a gente vai dar um tempinho para vocês higienizarem as mãos e também organizarem aqui para já anotar as informações da nossa aula de hoje, certo? Coloquem o nosso nome, o título da aula e a data, certo? Nós já voltamos com vocês. E aí, pessoal, já higienizaram as mãos de vocês? Já anotaram as informações da nossa aula? Espero que sim. Então, quem já está pronto, começa aqui com a gente. Como a professora Elizabeth falou, nós vamos falar hoje sobre as hortas comunitárias. Mas, antes de saber o que são as hortas comunitárias, a gente precisa saber o que são hortas, né? É uma horta, isso mesmo. Então, ali, a horta é um local onde a gente pode cultivar legumes, verduras, hortaliças, os temperos, aqueles chazinhos conhecidos também como as ervas medicinais. E as hortas geralmente também têm uma terra bem fértil, né? E podem ser organizadas as plantações em canteiros. Nós vamos falar muito ainda também sobre essa organização dos canteiros, essa questão também da terra ser fértil ou não. E se a terra não for fértil, tem jeito também. Mas, professora Ana Aline, veja bem, nós estamos falando sobre hortaliças, legumes, verduras. Vamos explicar certinho o que significam essas palavras? Vamos falar então qual é a diferença entre verdura, legume e hortaliça. Aqui nessa mesa está muito saborosa, não está? Muito saborosa, deliciosa. E aqui nós temos até uns cartões que nos dão algumas dicas. Então, começando falando das hortaliças. Então, são todos os vegetais que a gente cultiva na horta. Temos também os legumes, que são os vegetais em que a gente geralmente não comia as folhas, porque nós também vamos mostrar que hoje a gente faz o aproveitamento total do alimento, como por exemplo o brócolis, cadê aqui a couve-flor, e as verduras,
O que nós temos de verdura aí, prof? Temos aqui a selga, também temos o alface, que é um tipo de verdura, o agrião, a rúcula. Então, essa basicamente são as diferenças entre verdura, legume e hortaliça. Mas também nós temos outras denominações também, né, professora? Como nós temos aqui, que trouxemos para mostrar para vocês. Que são as bagas, por exemplo, berinjela, pimentão, bulbos, cebola, o alho, as couves, couve-flor, a couve, aquela couve verdinha que a gente gosta de fazer suco, né? A couve-flor, o brócolis, peponídeos, que são abobrinha, abóbora, pepino. Que nome diferente, né? Isso. Peponídeos. Olha só, são as classificações. As raízes, a cenoura, nabo, o rabanete. Aqui temos rabanete. Temos rabanete, e temos inclusive a rabanete plantadinha aqui na frente. Os talos, que especificamente na primeira imagem nós mostramos os aspargos, né? Isso mesmo. As verduras de folha, que é alface, rúcula, agrião, todas aquelas verdinhas lá que a gente gosta bastante de comer, né? E também nós temos umas que são chamadas inflorescências, que é a alcachofra, a couve-flor também se enquadra, né? O brócolis, porque nesse caso nós estamos comendo a flor. Por isso o nome inflorescência, por isso esse nome chique. Comemos as flores. Mas, e temperos naturais, vocês conhecem? Eu uso na minha casa, você usa, professora Elizabeth? Eu uso cebolinha, eu uso salsinha, tomilho, alecrim. Ficam bem saborosos, dão um sabor diferente para o alimento, tornando ele ainda mais apetitoso e mais saudável. Porque quando a gente não usa, por exemplo, quando a gente usa os elementos da natureza para enriquecer o sabor do alimento, esses temperos naturais, a gente deixa de usar sal e outros condimentos, aqueles temperos prontos, né, que não fazem bem à saúde. Isso mesmo. E eles também, então, além de nos ajudar com essa diminuição do sal, eles podem nos ajudar ainda na questão de dar um sabor especial para o alimento. O manjericão fica delicioso. Isso, tornando a culinária, né, bem mais saborosa. Mas nós também temos as plantas medicinais. Vocês já ouviram falar nas plantas medicinais? Vou passar para o próximo. Opa, podem observar aí na tela, nós temos algumas plantas medicinais. Elas são usadas há muito, muito tempo atrás por nossos avós, bisavós, tataravós. Em algumas comunidades, essas plantas simbolizam uma única forma de tratamento de determinada saúde, determinada problemas de saúde, né? Vocês, na sua casa, têm o hábito de tomar alguns chazinhos? Por exemplo. Lá na minha casa, por exemplo, nós temos o hábito. Então, quando você come alguma coisa e não cai muito bem, então a gente toma um chazinho que já ajuda nessas questões também para tornar tornar o chá uma fonte também de curar, né? Curar mal-estares, por exemplo. Melhorar bastante, né? Dá para melhorar bastante. Eu, por exemplo, quando eu tô com dor de cabeça, além de tomar um remedinho, claro, porque as plantas medicinais, elas precisam também, a gente precisa ir ao médico, né? Elas vão nos auxiliar. Isso mas mesmo. Eu sempre tomo um chazinho de camomila, alguma coisa que ele nos dá um conforto, né? E além por exemplo, aquele carinho de vó, né? Aquele carinho de mãe, que faz aquele chazinho quando a gente não tá se sentindo bem. O hábito, né? Sentar, preparar e tomar o chazinho. Para relaxar, né? E também aqui nós temos algumas plantas que nos ajudam nesse sentido. Isso, que são plantas medicinais. Por exemplo, que você vai observar aí a camomila, né? A camomila, olha que linda, as florzinhas da camomila. Temos a erva doce, o cravo da Índia, a cavalinha, a erva cidreira e a hortelã. Mas nós vamos mostrar para vocês aqui, vamos organizar nossa mesa para mostrar para vocês qual é a função de cada uma delas. Então, vamos saber para que serve algumas desses chazinhos aqui. Vamos escolher. Quer escolher uma xícara, professora? Eu quero a erva doce. Erva doce. Erva doce. Enquanto você se delicia com o chá, aqui você tá com a erva cidreira. Posso Erva, trocar? Pode trocar. Então, aqui a erva cidreira. Para que serve a erva cidreira? Para ansiedade, depressão e insônia. É lógico que um chazinho não vai curar essas coisas, né? Que ela precisa de uma consulta médica, de acompanhamento, mas ela ajuda a amenizar, a aliviar, né? Então, a questão ali da ansiedade, da depressão, e quando a gente tem uma dificuldade para dormir. Eu acho que qualquer chá, quando a gente tá com dificuldade para dormir, já dá aquela calmadinha, né? Dá uma relaxada.
Aí, Agora eu vou escolher esse daqui, ó, professora. qual é esse? Deixa eu ver. Cravo da Índia. Vamos descobrir aqui para que serve o cravo da Índia. Então, aqui, ó, para má digestão. Então, quando a gente comeu demais ou comeu algo que não fez bem, ajuda também no controle quando estamos com dores abdominais, dor na barriga. Para também ajudar a digestão no estômago e ajudar o intestino também. Isso mesmo. Então, eu vou ver esse aqui. Eu vou escolher aqui uma agora. Vou escolher esse de hortelã. Hortelã, vamos lá. Então, ela é uma planta medicinal e ela é uma planta aromática também. Eu posso usar na alimentação. Então, por exemplo, na culinária, quando é feito prato, o quibe, as pessoas costumam colocar, né? Já vem na receita lá, colocar folhinhas de hortelã, porque ela dá um sabor especial, né? No suco do abacaxi, por exemplo. Ela tem efeito calmante, expectorante quando a gente tá com tosse, né? Dizem que o chazinho de abacaxi com mel faz muito bem para tosse, né? Para enjoos, quando você não tá muito bem, assim, né? Na barriga. E má digestão. Por exemplo, quando você vomitar, né? Ficar enjoado, você pode tomar um chazinho de hortelã. Agora eu vou escolher esse daqui, professora. Camomila. Essa? Aí, aqui, ó, a nossa primeira aqui, que tem algumas flores lindinhas ainda. É indicado para acalmar, ajudar a relaxar. Acho que eu vou tomar esse chá, hein? Ajuda no tratamento de ansiedade, melhora também a digestão, alivia o enjoo. Muitos fins mesmo. Muitos fins. E agora eu vou pegar essa daqui. E essa é a cavalinha. Você sabe por que tem esse nome? Olha só, então esse caule aqui que aparece ali na imagem também, ela parece a cauda de um cavalo, lembra a cauda de um cavalo, por isso tem esse nome. Ela tem ação diurética. O que é a ação diurética? Ajuda também a eliminar o xixi. A desinchar também, quando o nosso corpo está mais inchado em dias de calor, ou as pessoas que têm uma maior propensão a inchar. Então, esse é um chá diurético, tem essa função. Prevenção do envelhecimento, ajuda a crescer as unhas e fortalece os ossos. Chá completo. Precisamos, né, usá-lo. Agora, vou pegar esse daqui? Não. A erva doce. Erva doce. cidreira já foi, professora. Agora nós vamos pegar a erva doce. Aqui. Para que serve a erva doce? Olha só, para inchaços abdominais, então, exagerou, tá com má digestão, usa lá um chazinho também. Para dor de cabeça também é um bom auxílio, o chá da erva doce. Muito bem. Aí. E agora? Aqui o cravo da Índia já foi. Já foi. Aí. Então agora nós vamos seguir falando para vocês sobre sobre as plantas alimentícias não convencionais, mais conhecidas como punks. Olha só, então, porque ela pega as iniciais das palavras e utiliza esse termo para falar das plantas alimentícias não convencionais. Eu aposto que quando criança vocês já devem ter comido, ou então as crianças já devem ter experimentado nas aventuras quando vão brincar, quando são livres e vão brincar, algumas punks por aí. Por exemplo, a capuchinha, que é uma flor também utilizada na alimentação. Temos também a vinagreira, a Ora Pronobis. Ora Pronobis nós trouxemos aqui para mostrar, né, professora? Lembra? Sim. A Ora Pronobis ela é uma planta considerada muito poderosa. Esse nome Ora Pronobis significa orai por nós. Olha só, né? Então, super poderosa mesmo. Em alguns lugares do Brasil eles chamam de carne dos pobres. Porque ela é rica em proteínas, né? Muitas proteínas. Muito rica em proteínas. Então, são além das plantas ajudarem na questão de temperos e sabores, elas ainda também têm essa carga nutritiva como uma das características das punks são elas serem mais rústicas que as outras plantas, né? E elas são tão comuns, estão aí pela cidade, que a gente não imagina que a gente pode se alimentar com uma flor, com ela, por exemplo, né? E é uma forma de se alimentar diferente, mas também bem nutritiva. Temos aqui ainda, olha só,
o almeirão de árvore, a azedinha. Quando eu era criança, eu amava comer essa planta aqui, que era a azedinha. Olha só esse nome, Beldroega. E a bertalha, então, que são tipos de punks, que são essa classificação das plantas, né? Mas que são bem comuns e deve estar na mesa de vocês, quem sabe em uma salada aí na casa de vocês, que já é bem comum também. Então, nós aqui falamos sobre as hortas e vamos seguir agora falando sobre hortas comunitárias. Quais são esses espaços e o que são esses espaços dentro da nossa cidade? Isso mesmo. Então, agora, a primeira horta que nós vamos falar observem aqui, aí na tela, Horta Comunitária Vitória Régia. Isso mesmo. Essa horta comunitária da Vitória Régia, ela fica na SIC e foi a primeira do cronograma de hortas comunitárias de Curitiba, que iniciou lá no ano de 2001. E ela também serve como uma forma de terapia para os moradores aposentados da região. Ao todo, são beneficiadas 550 pessoas. Então, eles têm acesso a frutas, a hortaliças sem agrotóxicos, que são aqueles produtos químicos, né? Então, pesticidas que muitas vezes são usados em grandes plantações. Nessas hortas comunitárias, isso não é usado. E também elas são usadas, produzidas para consumo próprio e ainda doadas a quem precisa e vendidas para moradores da região. Vamos seguir aqui agora com a próxima horta. Observe na tela, Horta Comunitária Canteiros da Cidadania, Folhas do Pantanal. Essa horta fica lá no bairro Alto Boqueirão, na Vila Pantanal. Então, quem chega ao imenso terreno de 5.500 metros, na Vila Pantanal, ali no Alto Boqueirão, fica encantado com a bela horta, né, em formato curioso de folha. O cenário, antigamente, ele era bem diferente, né? Ele era um terreno que estava ali inapropriado, né? E depois, com uma parceria da prefeitura com a empresa de trens que tem ali na região, né? O antigo espaço, ele começou a ser cultivado no início por 30 moradores, né? Essas pessoas, para participar das hortas, né, comunitárias de Curitiba, elas se reúnem em associações, né, de moradores, e daí ali os moradores participam. E outra coisa, lá na Hortas do Pantanal, a unidade de saúde tem um terreno, a escola que tem ali na região tem um terreno, o CEMEI tem um terreno, então todo mundo pode plantar, além dos moradores, né? Ela foi terminada agora, no ano de 2020, porque ela é em formato de folha, foi concluído outro espaço e também foi todo revitalizado, inclusive tem um parquinho para as crianças, bem legal. Temos também ainda a horta comunitária, aqui olha só, que é a horta comunitária do Jacu. Vejam só, essa horta comunitária do Jacu tem esse nome por causa de um ilustre visitante, que é esse visitante aqui. Olha só, um pássaro que muitas vezes vai lá dar seus passeios pela horta. Então, essa horta aqui, como vocês podem acompanhar na tela, ela é no bairro do Bom Retiro. Então, é uma horta comunitária que beneficia a comunidade local lá do Bom Retiro. É um espaço, era um terreno baldio, então um terreno desocupado e que sofria com alguns problemas. Uma das situações era a ocupação irregular ou o despejo de lixo, então algumas pessoas jogavam lixo nesse espaço. E aí, a forma que eles encontraram, então olha que lindo espaço, para se resolver esse problema na Horta do Jacu foi criar essa horta comunitária e ainda homenagear esse pássaro, né? A próxima aqui? A próxima horta é a Horta Comunitária Visitação, né? Terapêutica visitação. Mas observe aí na tela, ela fica ao lado da unidade de saúde. Então, mexer na terra tem ajudado idosos do bairro Boqueirão, em Curitiba, a superar a depressão. Então, a Horta Comunitária Visitação, ela fica localizada na rua Blaise Ornig. É uma parceria com a unidade de saúde e a iniciativa dela foi da própria comunidade, né? Que tem interesse nessa atividade terapêutica e nos moradores ali da região.
Isso mesmo. E a próxima aqui é a horta comunitária Sambaqui. Olhem ali. Então, ela fica no bairro Novo, possui verduras, hortaliças, legumes, contém 200 tipos de canteiro, em uma área de 4.400 metros quadrados, e a horta beneficia cerca de 250 pessoas da comunidade também que vivem ali na região. A horta já existe há 16 anos. Os moradores plantam verduras no local para evitar também as invasões e o despejo do lixo. A próxima aqui. Agora nós vamos falar sobre a horta comunitária Amigos da Fazendinha, né? Observem aí na tela, a horta fica localizada lá no bairro Fazendinha. O espaço virou uma produtiva horta comunitária de alimentos orgânicos. Ela é o cartão postal do bairro. Por décadas, o terreno ele foi usado como ele era usado como montanha de lixo, né? Só para juntar lixo mesmo. E daí, nos últimos anos, o espaço virou uma produtiva horta comunitária de alimentos orgânicos. Belíssima, não é mesmo? Vamos seguir com a próxima aqui, que é a horta comunitária da Caximba. Olhem que imagem mais linda aqui nesse slide. A horta comunitária da Caximba, ela é a horta de número 100 de Curitiba. Então, ela foi inaugurada no bairro da Caximba, na Vila 29 de Outubro, mas não confundam o dia que ela foi inaugurada com o nome da vila. Então, ela foi inaugurada lá na Vila 29 de Outubro, no dia 26 de janeiro deste ano. Nas imagens, além da horta, aqui que a gente pode ver, olha só, são os hortelões. Hortelões é o nome que é dado às pessoas que se dedicam à prática, né, de cuidar, né, de cultivar as hortas. A horta possui uma área de 900 metros quadrados, com plantio de hortaliças de diferentes tipos e também 14.000 metros quadrados de lavoura, com cultivo de milho e de feijão. Agora, convido vocês para assistir, então, um vídeo produzido pelo programa Linhas do Conhecimento sobre a horta do Jacu. Vamos conhecer? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer a Horta do Jacu. Localizada no bairro do Bom Retiro, a Horta do Jacu é o resultado de uma ação entre amigos que, preocupados com a segurança na região e a ocupação negativa de um espaço improdutivo, resolveram unir seus esforços para transformar o lugar. Juntos, eles limparam o terreno e iniciaram a plantação de uma horta comunitária. Hoje, neste espaço, são cultivadas muitas verduras, legumes e frutas, como couve, abobrinha, pimenta, maracujá e mamão, além de algumas plantas muito diferentes daquelas que estamos acostumadas a ver nas hortas tradicionais. Entre essas plantas, podemos encontrar a erva mate e algumas árvores nativas como pitangueira e as plantas medicinais, como picão e avisales. Fazendo parte de toda essa diversidade, também existem as plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como punks. Essas plantas eram muito apreciadas por nossos ancestrais, as nossas avós, bisavós, e utilizavam tanto como alimentos como remédios caseiros, mas infelizmente, com o passar do tempo, elas acabaram sendo esquecidas. Bom exemplo desses tipos de planta que podem ser encontradas na horta do Jacu são o peixinho da horta, muito rico em proteína, e a Ora pronobis, planta da família das cactáceas, que é riquíssima em ferro. Outra característica muito importante da horta do Jacu é que tudo que é cultivado aqui não possui agrotóxicos. Tampouco o solo tem adubos químicos. Por ser uma horta comunitária, os moradores do bairro também trazem plantas, sementes e material orgânico que seria jogado no lixo de suas casas. Esse material é colocado nas composteiras para se transformar em humus, posteriormente ser usado nos canteiros como um adubo natural. A Horta do Jacu é muito importante para a comunidade. As pessoas visitam e aprendem ali como é simples produzir seu próprio alimento,
sem os agrotóxicos que são prejudiciais à nossa saúde. Além disso, como a Horta do Jacu também possui um espaço de convivência, ela acaba se tornando um ponto de encontro para moradores e visitantes. Ah, e você? Sabe por que essa horta se chama Horta do Jacu? Ah, é que o jacu, um pássaro tipicamente brasileiro, volta e meia aparece por lá para fazer um lanchinho. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. Vamos conhecer agora a Fazenda Urbana de Curitiba? Você já ouviu falar na Fazenda Urbana de Curitiba? Observe aí na tela. A Fazenda Urbana fica ao lado do Mercado Municipal do bairro Cajuru. É um espaço dedicado para a prática agrícola sustentável. Mas o que é isso? É a relação entre as práticas da agricultura e a sustentabilidade. A atividade econômica da agricultura respeita o meio ambiente e, ao mesmo tempo, em que garante de forma financeira. Não é mesmo? Isso mesmo. Olha aqui no próximo slide. Então, aqui a gente pode acompanhar outros espaços. A gente estava numa foto aérea, agora conseguimos outras imagens também da Fazenda Urbana. Para que a agricultura ela seja sustentável, então, para que ela seja uma realidade, a Fazenda Urbana, assim, para ela se encaixar em uma Fazenda Urbana, nesse título de Fazenda Urbana, ela precisa seguir alguns combinados, né? Então, algumas práticas, por exemplo, diminuição do uso de fertilizantes, a questão ainda do todo o processo de diminuir o impacto que é causado no meio ambiente que os fertilizantes, pesticidas podem trazer, a fonte de irrigação, o reaproveitamento. Aqui nessa imagem que vocês podem ver, são caixas que são reaproveitadas para fazer os canteiros. Na próxima imagem aqui, a gente tem o reaproveitamento de vasos, mas não são vasos, são baldes que são utilizados com outros produtos, o produto de dentro acabou, e é utilizado para fazer o plantio de diferentes plantas. Um dos combinados, uma das práticas também que precisa ter na Fazenda Urbana é o recolhimento da água da chuva. Isso, então, através dessa cisterna aqui, dá para ver que ainda lavando as mãos ali, com a água que é coletada da chuva também para irrigar a plantação. Lá também tem as placas solares. Então, essas placas solares são para gerar energia, né, que são colocadas no teto da parte construída. Então, utilização de containers também, além da prática de ser um local que faz a prática da compostagem. Isso mesmo. Lá na compostagem, é um ciclo, não é mesmo? Ele é feito nessas caixas d'água. Então, a compostagem, ela é um conjunto de técnicas aplicada para estimular a decomposição de materiais orgânicos, né, que são os restos. Os restos ali da horta comunitária, não, da Fazenda Urbana, né? Então, os restos que tem ali na própria horta, eles colocam a serragem, esses restos, componentes orgânicos, né? E usam também minhocas californianas. Trouxe até umas curiosidades sobre elas. O nome é californiana, o nome seria americano, mas a origem delas são europeias. E elas se reproduzem muito rápido, né? Uma minhoquinha só, ela vai produzir 500 ovinhos. E cada ovinho pode ter até 7 minhoquinhas. E elas ficam nas superfícies mais acima, na terra, né? E daí elas ficam... é mais fácil para elas comerem. Elas comem muito rápido, né? E produzem. Ajudam nesse processo da compostagem, né? Que vai servir, que vai ser o adubo que é usado lá para enriquecer o solo. Isso mesmo. Temos aqui também a estufa, que é usada para guardar, armazenar as mudas de hortaliças, de flores. Isso. As hortaliças que vão até para abastecer as hortas comunitárias na cidade, né? Isso mesmo. Ali a gente vê as plaquinhas, o nome das hortas que vão receber essas plantinhas. Isso.
Aqui, no próximo slide, tem uma cozinha escola. Vocês acreditam que lá também tem um espaço dedicado para a população, para receber os estudantes, né, as crianças, a população também que quiser conhecer, também pode ir lá. E lembram que falamos do alimento do brócolis, por exemplo, o reaproveitamento total? Eu aprendi lá que não se descarta o talo, não se descarta as folhas, né? Então é a utilização do alimento como um todo. E a cozinha escola, por exemplo, é o que nos ajuda a aprender essas novas práticas, ajuda a população, né, que vai visitar. Quando essa pandemia puder nos liberar para conhecer esse espaço, aí certamente será um espaço para conhecermos junto com o programa Linhas do Conhecimento, para que a gente possa visitar e aprender mais sobre o reaproveitamento total dos alimentos. Aqui, achei esse espaço sensacional, que é um espaço pensado para acessibilidade. Então, para pessoas que têm dificuldade de locomoção, ou cadeirantes, ou os cadeirantes, eles podem utilizar ali, não vão deixar de experimentar, né, de passar por todo o processo, a experiência de conhecer e de observar os canteiros que são colocados lá, são reproduzidos nesse espaço em que tem uma acessibilidade maior, certo? E agora, na próxima imagem, nós vamos falar sobre as hortas em casa. Você tem uma horta em casa? Eu não tenho, professora, porque eu não tenho espaço. A minha horta, ela é em vasinhos. A minha horta é mini. Eu tenho uns canteirinhos que eu planto temperos. Isso, então. Mas aqui nós temos as imagens de uma horta feita em casa. E vocês conhecem a dona dessa horta, é a professora Cida. Isso mesmo. O ano passado, ela observou que lá no condomínio que ela mora tinha um espaço ocioso, um espaço vazio. E ela resolveu fazer uma horta. Chamou a sua família e na próxima imagem nós podemos observar que daí, em setembro, ela colheu e depois os produtos ali prontinhos para consumir. Que delícia, não é mesmo? É verdade. Eu já almocei com a professora Cida uma vez e até já pude provar um pouquinho da alface que ela plantou lá na horta na casa dela. Realmente tem um sabor de carinho quando a gente pode plantar e acompanhar todo o crescimento da nossa horta, né? Isso mesmo. E agora vamos falar um pouquinho sobre irrigar. Nós não podemos esperar só pela chuva para molhar a nossa horta e as nossas plantinhas. A gente pode reaproveitar a água da chuva, isso sim. Mas vamos supor que eu vá viajar. Quem é que vai molhar? Quem é que vai viajar? Então, nós podemos fazer como nós vimos aí na imagem, né? Como manter as plantas irrigadas, por exemplo, ao viajar. Então, eu vou encher um vasinho, uma baciazinha d'água, uma garrafinha d'água, né? E com o uso de um barbante ou um cadarço de tênis, eu vou colocar ali na minha plantinha e ele vai se irrigar sozinho. Interessante, não é mesmo? Isso mesmo, através da absorção que vai pelo cadarço ou pelo barbante, né? Isso é chamado sistema de gotejamento, né? Isso mesmo. Vamos para a nossa atividade de hoje, então? Nós vamos precisar de uma garrafa PET. Aqui, uma garrafa PET. Eu vou recortar a garrafa em duas partes. Essa parte que tem a tampinha, eu vou fazer um furo e vou passar um barbante, certo? Vou passar o barbante e uma parte do barbante para baixo e a outra vai ficar aqui, ó, na terra. Então, para agilizar, como nós não temos muito tempo aqui na nossa aula, eu já fiz aqui. Então, aqui eu coloquei a terra, ó, o barbante está lá dentro e aqui embaixo tem a água, certo? Então, eu vou plantar. Esse pode deixar aqui. Eu vou plantar uma mudinha de salsinha nesse vasinho auto-irrigável. Então, eu não vou precisar ficar molhando o tempo todo. O que eu vou precisar fazer é abastecer a água embaixo, né? Tem que ficar observando que quando essa água aqui de baixo, ela acabar, eu tenho que abastecer. Por quê? Porque o fiozinho que tá aqui, ó, ele vai fazer com que a água, né, suba. É ele quem faz com que o processo de irrigação, né? Isso mesmo. E também, nós trouxemos aqui para mostrar para vocês alguns adubinhos que nós temos lá na nossa casa. Por exemplo, a casca do ovo. Eu vou pegar a casca do ovo, vou amassar bem amassadinho, vou deixar dele assim quase uma farinha. Aí pego um pouquinho e eu jogo aqui, posso mexer ele um pouquinho aqui na terra, certo? Ele vai adubar a nossa terra, porque essa casquinha de ovo, ela tem muitos nutrientes. E para molhar também a nossa plantinha, o que a gente pode fazer? Sabe, você descasca a banana,
Não joga fora. Você vai guardar dentro de um vidro e coloca água, certo? Você espera 3 dias. Depois de 3 dias, você vai colocar num borrifador, ou se não, você vai pegar como você quiser, até virando aqui do próprio vidrinho, certo? Mas aqui nós temos um borrifadorzinho, eu coloquei água aqui e vou borrifar aqui na minha plantinha, certo? Para ela ficar bem nutrida e ficar bem saudável, né? Isso mesmo. Depois a gente pode fazer uma sopinha, professora. Um solo mais rico, né? Com uma salsinha. E colocar uma salsinha. Bem verdinha. Bem orgânica. Isso mesmo. Certo? E falamos em hortas comunitárias, em plantação, né, em cultivo. Vocês sabiam que a lua também pode influenciar diretamente na agricultura? Isso mesmo, observem aí na tela a influência da lua na agricultura. Então, além do sol, a lua também influencia, né? Emitindo energia, né? A força da gravidade da Terra também, né? Sobre os planetas, os animais, a Terra. A cada 7 dias, a lua tem uma fase. E a cada fase temos diferentes níveis de influência para o determinado conjunto de plantas. Então, agora nós vamos conhecer algumas plantas que podem ser plantadas em determinadas luas, como, por exemplo, aqui na lua crescente. A fase é boa para plantar tomate, jiló, quiabo, berinjela, pepino, abóbora, milho, arroz, feijão e também tem outras, né? Esses daqui são alguns. Olha só, já na fase da lua nova, a gente pode plantar couve, né, uma couve comum, o almeirão, a cebolinha, espinafre e também as plantas medicinais. Então, a lua nova está representada nessa imagem aqui. E a lua cheia? O que será que nós podemos plantar? Então, no início desta fase, planta-se repolho, couve-flor, alface e muitos outros vegetais, alimentos, né? Então, além dessas hortaliças, ela é ótima para o plantio das flores. Você sabia disso? Olha só, muito interessante. Então, a lua cheia ela é ótima para plantar as flores. Aqui nessa imagem nós temos representada a lua minguante. Olha só. Também dá para plantar aqui, ó, os rabanetes que nós temos. Acho que beterraba não está mais aqui. Beterraba, cenoura, olha aqui, cenoura, a batata, mandioca, cebola, né? E os bulbos, né? E entre outros cultivos que podem ser feitos também na lua minguante. Muito interessante. E agora vamos falar um pouquinho sobre irrigar a nossa horta. Isso né? mesmo. Porque existem técnicas também que não precisa de muita tecnologia, de muita coisa diferente para irrigar a nossa horta. Essa daqui é a técnica de gotejamento. Então, olha que fácil. Você vai precisar de uma garrafa PET, certo? De refrigerante. E esse tipo de cordão aqui, desse barbante, ele é diferente daqueles vasinhos autoirrigáveis, ele é mais grosso e ele é tipo um nylon. A gente compra em lojas de material de construção e é muito baratinho. 1 metro é centavos, é bem baratinho mesmo. Então, você vai pegar, vai fazer 2 furinhos, um de cada lado. E aqui no meio, você faz uns cortinhos. Eu fiz com estilete, fiz 4 cortinhos. Por quê? Porque aqui ele cabe o biquinho da mangueira, certo? Então, a gente vai colocar a água aqui. Deixa eu colocar, pode. Vou colocar a água aqui. Opa. E o que vai acontecer? Então, o barbante, ele vai umedecer, não vamos colocar muito, é só para exemplificar mesmo, né? Uhum. Então, o barbante, ele vai umedecer e você deixando lá na horta, ele vai gotejar por essas pontinhas aqui. Olha que legal! Quanta tecnologia reutilizando uma garrafa PET. Isso, né? Mesmo, então, a mão na massa até para plantar, para ajudar a irrigar a nossa plantação. Isso mesmo, muito fácil. Aí na tela nós colocamos para vocês uma horta, né, irrigável, e fazendo uma pesquisa lá, observei que em algumas hortas, eles colocam quando
a alface, por exemplo, na imagem, a alface ali, ela está pequenininha, e depois quando você vai colher, você nem enxerga mais a garrafa. Ela está escondida. É claro que você tem que abastecer aqui. Você pode colher a água da chuva, né? E colocar aqui, ó. Como a gente colocou aqui com um regadorzinho. Claro que se for água corrente, daí nesse espaço aqui, ele vai utilizar a mangueira. Isso mesmo. E durante hoje as nossas conversas aqui, Sim, falamos sobre a irrigação e sobre a importância de um solo ser rico para torná-lo fértil. Como é que a gente pode fazer isso? Aprendemos lá na Fazenda Urbana, olha só, através do processo de compostagem. Mas nós não temos uma caixa enorme aqui e nem material suficiente. E nem as minhocas californianas, né, professora? E nem material orgânico suficiente na nossa casa, a gente não gera tanto assim para poder fazer essa compostagem. Mas existe uma composteira doméstica. É a que nós vamos mostrar para vocês. Claro que nós adaptamos as nossos vasilhames que nós tínhamos lá na nossa casa, e você pode fazer com o que você tiver também. Certo? Quer começar mostrando o seu vaso, professora? Eu fiz o com vaso, certo? São vasos que eu não usava mais, de plantas, né? Então ele já vem furadinho aqui para proteger, para não vazar, né? A aguinha que vai sair daqui, o chorume, né? Coloquei um pratinho. Daí precisa de mais um pratinho recortado, porque eu vou encaixar ele aqui, certo? E mais um vaso, pode observar que ele também é furadinho. Nesse espaço ele vai encaixar aqui, e uma tampinha, né? Que no meu caso é um pratinho de vaso. Eu vou colocar aqui porque ele é muito importante para evitar o mau cheiro e até insetos, né? Que venham aqui, né? Entrar na nossa composteira. Então, isso mesmo. Mas se você não tem o vaso que a professora Elizabeth está mostrando ali em casa, não tem, que se encaixam perfeitamente, como é que você pode fazer? Reaproveitando, que é bem legal, porque vai reaproveitar a questão da sustentabilidade também, reutilizando potes de sorvete. Então aqui eu trouxe 2 potes de tamanhos iguais para que eles se encaixem. Então aqui, nessa primeira tampa aqui, eu já cortei, olha só. Não precisa ser perfeitinho, você já corta aqui, destaca essa parte da tampa, que é mais molinha, e deixa essa base aqui para estruturar o pote que vai vir por cima. Então você tampa. Esse pote aqui já está cheio de furinhos, como o vaso da professora Elizabeth ali, cheio de furinhos aqui, pequenininhos, para escorrer o chorume que vai vir aqui. Vai vir para esse líquido de baixo. E aí, a tampa também, para evitar o mau cheiro e os insetos. Mas daí eu tô lá na minha casa, eu não tenho serragem, como, né, lá na Fazenda Urbana. Claro que eu posso ir comprar, mas se eu tiver algumas folhinhas secas, eu já posso iniciar a minha composteira. A matéria orgânica. Então, a gente vai colocar, olha só, folhas que eu coletei na rua da minha casa. Folhinhas secas, né? Isso. Que a gente coloca ali para fazer uma camadinha aqui da nossa composteira. Isso. Fizemos a primeira camada, né? E a professora Elizabeth fez uma sopa lá na casa dela ontem. Especialmente para trazer aqui as casquinhas hoje, né? Então, cascas de abobrinha, batata salsa, muitas casquinhas, certo? Cenouras, as casquinhas que ela tirou dos legumes. De banana. Tá bom assim, né, prof? Aí fez outra camada, então, com as cascas e aquele lixo da cozinha, né? Aquele lixo que a gente chama de lixo molhado, lixo orgânico, né? Poderia colocar aqui também quando fez o café, os restos do pozinho do café. Inclusive, ele espanta a formiga, né? Isso mesmo. Aí aqui a gente vai fazer outra camada de folhas. E vamos fechar. É claro que esse processo, né, ele demora alguns dias. Então, o que você pode fazer é ir colocando mais restinhos de matéria orgânica, né? Alimentos, né? Restinhos de alimentos. Para decompor. Né? O que vai acontecer? Esses alimentos vão decompor, ele vai sair um líquido, uma aguinha escura que se chama chorume. E essa água, ela é muito poderosa para molhar as plantas. Existe uma proporção. Isso. Aí aqui o que vai acontecer? Essa água vai escorrer e vai vir para cá. Então vamos imaginar que aqui tem 1 litro.
Então, 1 litro de churume. Imagina que você guardou por bastante tempo, né? Que era bem grande. Então, aí essa proporção é de 1 para 3. Então, 1 litro de chorume para 3 de água. Não se pode colocar o chorume direto ele é muito forte. Então, a gente pega, coloca no nosso regadorzinho ou em baldes e rega nossas plantas. Isso mesmo. E aqui é uma forma também, né, de reaproveitar o lixo, né, para fazer ele voltar para a natureza. Voltar para a natureza, isso mesmo, devolver o processo. Isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Aula de hoje.